E aí, beleza? Eu quero conversar com você mais um vídeo nesse tema que nós estamos falando sobre o que você não deve fazer antes de começar o seu negócio. Eu me chamo Itarajudo Marinho, sou contador e eu vou falar hoje sobre um tema muito importante para você, que é primeiramente sobre você entender o jogo, entender essa dinâmica que funciona de abrir um negócio, de como ele anda, como as coisas devem funcionar e entender um pouco da mentalidade de ser empresário. Que ser empresário é bem diferente de ser empreendedor. E saiba que o profissional que mais vai lhe ajudar, vai lhe auxiliar nesse tópico é o contador. E vou te falar um tema muito importante que é sobre imposto e sistema. Você precisa também entender essas duas dinâmicas e como ela funciona e o que ela vai lhe trazer lá na frente. E falando um pouco sobre você entender o jogo, é interessante que você veja algo sobre essa dinâmica, porque ser empresário de fato é entender um jogo, porque existe um jogo rodando ao seu redor, existe o mercado, existe a questão da sua clientela, existe o mercado interno, o mercado externo, ou seja, tudo influencia tanto na compra do seu produto ou na prestação do seu serviço, como na venda do seu produto e na venda do seu serviço. Eu vou lhe dar um exemplo claro. Imaginemos aqui que você seja um prestador de serviço e você está vendo esse vídeo. Vamos lá, que você trabalhe com uma oficina, tá? Você presta ali serviço de manutenção de carro ou de moto. E vamos a uma realidade sobre como o mercado ele te influencia. Digamos que para você consertar um pneu, né? Você que é um borracheiro ali, ou na tua oficina tem esse determinado profissional, e você vai consertar um pneu, você vai gastar muita pouca energia, talvez você não gaste nem sequer energia, você faça o trabalho ali braçal mesmo, e começa a pensar que isso vai levar uns 15 minutos do teu tempo. Talvez para você, 15 minutos do teu tempo, ele vala R$5 ou R$10. Entretanto, o preço praticado pelo mercado ao teu redor, vou te dar um exemplo aqui. Imaginemos que consertar um pneu seja R$25 na tua região, na tua cidade. Então, você está ali consertando um pneu, você gasta 15 minutos. Contudo, para você pode dizer que o teu preço é mas o mercado à tua volta cobra outro valor. Então, não faz sentido para você não cobrar o valor do mercado. Tá vendo como a coisa ela influencia tanto quanto a questão de preços também? Você trabalha na parte de comércio, então o mercado externo, o que está acontecendo no mundo afora, ele vai interferir no preço do teu produto. Quer queira, quer não, ele pode tanto aumentar o valor do teu produto, como ele pode baixar. E isso vai ser refletido também no consumidor final. Por isso que é importante que você entenda que esse jogo, esse dinamismo de empreendedorismo, ele tem muito a ver com o mercado, com o que está rodando no mundo afora. Mas olha, se você está gostando desse conteúdo, se você está achando interessante, faz sentido, antes de mais nada, deixa teu like, tá? Se inscreve nesse canal e ativa o sininho para você ser notificado a cada conteúdo que nós lançamos por aqui. Nesse ponto, entre comprar e vender, é importante que você entenda que algumas coisas vão fazer parte da tua formação de preço. A primeira delas é imposto. Eu vou falar um pouco mais à frente aqui nesse vídeo. Então você tem que entender essa dinâmica, que não existe isso de você ter empresa sem pagar imposto. Eu entendo a questão do MEI, tá? Entendo bem. Mas você que é MEI, é importante que você também entenda essa dinâmica de imposto. Por quê? Porque nós temos vários impostos que incidem sobre os nossos produtos no nosso país. Um exemplo claro, se você importa mercadoria de outro país, você vai ter o imposto de importação. Tanto quanto se você compra de fornecedores nacionais, você vai ter vários impostos, como por exemplo, talvez o IPI, o PIS, COFINS, ICMS, dentre outros. Então você tem que entender essa dinâmica e como funciona essa questão de impostos. Não quer dizer que você vai ser um contador, mas você tem que entender essa dinâmica, porque ela vai fazer parte do teu preço e também poderá fazer parte do teu preço final. Sem contar que é importante você evitar trabalhar com parcelamentos. Por quê? Porque isso vai te reduzir a tua margem de lucro, vai reduzir a tua margem de lucro bruto. Preste atenção numa coisa. Se você tem uma microempresa, uma pequena empresa pequeno porte, e você deixar impostos acumularem para fazer um parcelamento,
você vai pagar juros, vai pagar multa, sem contar que isso vai te refletir lá na frente. Então é muito importante que você mantenha a dinâmica de ter um preço equilibrado, de pagar os seus impostos em dias para lhe evitar problema. Você precisa entender o dinamismo e usar a ferramenta da contabilidade para te auxiliar no seu processo decisório. Por quê? Você vai precisar da contabilidade para avaliar o preço, avaliar os itens mais vendidos, avaliar suas entradas e suas saídas, avaliar sua gestão de risco e a sua gestão financeira. Olha só, eu sou contador e a maioria das empresas que nós atendemos, infelizmente, só vê um contador como aquele cara que manda imposto. Eu não vou mentir para você, eu tenho clientes que são assim. Por quê? Quando nós temos serviços a mais como esse que eu estou te falando para oferecer, o pessoal acha caro. Mas é caro para você ter um profissional ali que vai te dizer, olha, você vende, tal mês você vendeu esse produto, tal mês você vendeu mais esse. E você tem uma dinâmica de como as coisas acontecem no seu timeline ao longo do ano e você entender que você pode, de fato, em determinado mês lançar uma promoção, fazer um produto sair a mais. Porque as grandes empresas, os grandes atacados, eles fazem isso? Porque eles, além de ter contadores com eles têm outros profissionais que trabalham diretamente nessa parte de avaliação das métricas que a empresa tem. E você pode trabalhar com isso. Por isso é importante você ter a contabilidade, mas uma contabilidade consultiva, que está ali de fato olhando para o teu negócio com esse olhar dinâmico, com esse olhar que é mais além, um olhar que você pode ter um diferencial junto a teus impostos, junto aos teus produtos, junto ao teu mercado. Falando tanto de imposto, não é? É interessante que você observe nesse próximo tópico sobre o que é importante para você entender essa dinâmica de imposto e como ela funciona. Eu já falei mais cedo que toda empresa paga imposto. Isso é um fato, tá? E aí nós vamos ter algumas modalidades de impostos. Nós temos de tributação, nós temos aí o Simples Nacional, nós temos o lucro presumido e temos o lucro real. A maioria das empresas do nosso país, elas fazem parte do Simples Nacional. Como funciona o Simples Nacional? O Simples Nacional, ele arrecada via um único boleto todos os impostos de maneira proporcional às alíquotas que está relacionada ao teu faturamento. O que isso quer dizer? Poxa, vamos lá. Imaginemos aqui que sua empresa fature até 15 mil por mês. Ela vai pagar uma alíquota bem pequena. Mas aí, digamos, sua empresa está crescendo tal, e ela agora vai faturar acima de 15 mil até 30. Ela já vai pagar uma alíquota um pouco maior. Vamos imaginar que ela vai crescendo, tomando um porte de uma pequena empresa, então ela já vai pagar uma alíquota um pouco maior, que é diferente demais de empresas do lucro presumido e empresas do lucro real. Por quê? O lucro presumido ele vai ter alíquotas fixas. Algumas vão diferenciar um pouco. E lucro real, principalmente, vai ter alíquotas bem diferenciadas de acordo com o produto. Por isso que é importante que você entenda o dinamismo. Sobre questão de imposto mais caro, eu não tenho nem como te dizer aqui. Via de regra base, né, eu vou te jogar assim por cima. O Simples Nacional, via de regra, é mais barato que o lucro presumido e o lucro real. Contudo, à medida que a empresa cresce, o lucro presumido ele é muito interessante para prestadores de serviço, enquanto o lucro real para empresas de comércio. Mas isso é algo que você tem que ver lá na frente e a contabilidade sempre trabalhando no teu melhor. Aí você pergunta, tá, mas eu faço parte do Simples Nacional. Eu pago um imposto X que a mesma empresa do lucro real paga o mesmo imposto. É verdade, você paga a mesma quantidade de impostos. A pergunta que está é, o lucro real, ele pode compensar, sabia disso? Você comprou ali, digamos, X de mercadoria e você pagou 18% de ICMS. Esse mesmo 18% no lucro real, ele pode ser compensado lá na frente. Mas aí o Simples ele não vai poder compensar. Por isso que é importante você entrar na parte judiciária de recuperação tributária. E na sua formação de preço, é importante que você entenda que esses impostos, eles vão fazer parte do teu preço final. E o engano que muita gente cai na formação de preço, que eu vou falar um vídeo mais à frente sobre isso, é o seguinte, dizer, mas empresas de comércio tem que botar 30% de lucro em cima do produto, a empresa prestador de serviço tem que ter 100% de lucro em cima do seu serviço. Isso não existe, tá?
Margem de lucro, entenda que ela funciona numa dinâmica bem própria. Por quê? Porque quando você tem uma questão de formação de preço, as empresas normais, você trabalha com ICMS, PIS, COFINS, CSLL, imposto de renda, né? Enfim, existe essa dinâmica de preço. E no Simples Nacional você tem as porcentagens que eu te falei. Então você tem que entender essa dinâmica de imposto e chegar junto à sua contabilidade. Por isso que é legal uma contabilidade consultiva, que ela vai além da contabilidade tradicional. Que aí nós vamos trabalhar com você e vamos mostrar de fato as suas métricas, quanto você vende e quanto é interessante uma margem de lucro para você. Porque eu já encontrei casos de empreendedores venderem muito bem e falar que o imposto dele está alto. Poxa, tem que aprender a viver com essa dinâmica. Não tem como. Nós somos um país pagador de impostos. Todo país paga imposto, não é verdade? Mas temos que entender que isso faz parte. Então você tem que olhar para essa dinâmica e entender o seguinte, que ela faz parte do seu custo, faz parte da sua dinâmica de venda. Tanto quanto faz parte o teu aluguel, os teus funcionários, a tua energia, água, luz, internet, os teus custos extras. Então tudo isso, junto com o imposto, também vai fazer parte do teu custo. E tirando isso tudo é que você vai ter o teu lucro final. Então você tem que dar uma olhada melhor nesse tema, entender um pouco mais dessa dinâmica. Percebe como o contador é fundamental para a sua empresa? É fundamental para você ter esse olhar melhor e eu posso te ajudar com isso. Porque nós trabalhamos não apenas com a contabilidade tradicional, nessa contabilidade de envio de impostos, eu não estou falando de contabilidade online aqui. Mas nós também trabalhamos com a contabilidade consultiva, essa contabilidade que está mais perto, que tem um olhar mais próximo do cliente. Mesmo estando online, de diferentes estados, cidades, mas nós podemos olhar para a sua empresa e ter um olhar certeiro sobre o que você precisa. E por último, que é tão importante quanto esses outros, é que você tenha um bom sistema ou bons sistemas. Nós estamos num mundo moderno, gente. Eu ainda vejo empresas da era das trevas trabalhando com um caderninho lá, o cara vai lá anotando quanto entra, quanto sai. Poxa, gente, existe CRM. Ah, mas CRM é caro. R$100 é caro para você, R$200. Pô. Não dá para você trabalhar assim. Você tem que entender que o jogo ele tem uma dinâmica. Então, diferente você pegar ali um caderninho e ir anotando, aí você depois vai lançar no Excel, para depois fazer uma planilha, tu não vai fazer porque tu não tem tempo, tu não vai fazer isso. Então tu já compra o teu CRM, paga ele mensalmente, o teu sistema, e ali você vai ter uma ideia dos teus produtos que entrou, dos teus produtos que saiu, que você vendeu, que você faturou, qual o seu estoque atual, quantos itens você vendeu, quantos itens não vendeu. É importante demais você ter um CRM de vendas. Além disso, você tem que ter o seu próprio sistema, que ele vai te ajudar em todo esse detalhe. Sem contar que é importante que você tenha um bom sistema emissor de nota fiscal, que ele possa te automatizar nesse processo. Eu encontro muita gente fazendo a nota por sistema aí que os governos fornecem. Poxa, cada nota fiscal você tem que lançar tudo ali, produto por produto, aí você vai salvar, depois você vai mandar uma outra nota fiscal e tem que fazer a mesma coisa. Enquanto você pode apenas cadastrar o teu cliente, lançar os dados dele e automatizar a coisa, ou seja, isso ganha tempo. E tempo é muito importante. E o sistema ele vai te dar todo esse tempo, essa comodidade, essa facilidade. E é importante você aprender a utilizar o teu sistema, porque muitos sistemas têm contas a pagar, contas a receber, e o pessoal está só se preocupando em emitir cupom fiscal ou nota fiscal. Não, utiliza teu sistema. Faz dele algo maior, porque você paga para isso. E muito mais importante, é interessante que você entenda que o teu sistema ele precisa estar alinhado com a tua contabilidade. Presta bem atenção nisso. Eu encontro às vezes casos de pessoas, de clientes nossos que têm um sistema, se ele for para um sistema recomendado por nossa contabilidade, às vezes aumenta a diferença de R$20, R$30 e o camarada, vai sair caro. Poxa, você vai ter um sistema totalmente integrado com a base da tua contabilidade. Então nós vamos poder olhar ali mais perto a coisa acontecendo em tempo real e dar uma opinião bem importante sobre isso. Por isso que é muito interessante que você entenda que o empresário, o maior aliado dele é o contador. Como eu falei num vídeo atrás sobre esse tema, é muito difícil uma empresa contratar um contador para ela, porque sai caro, né? Sai bem caro uma folha de pagamento de um contador. Afinal, apenas as grandes empresas, 1% das empresas do nosso país é que de fato
eles contratam um contador específico, uma equipe específica. A maioria terceiriza, que acredito que seja o teu caso também. Por isso que vale muito a pena você entender essa dinâmica do teu negócio, como funciona. Porque fazendo isso, você vai ter um olhar dinâmico e um olhar melhor para você. Então, antes de abrir a empresa, é importante que você entenda a dinâmica do jogo empresarial, a dinâmica dos impostos e ter um bom sistema ou bons sistemas para auxiliar a sua empresa na sua gestão. Que isso vai fazer com que você cresça mais e alcance resultados com menos sofrimento, de forma mais rápida. E eu, como contador, posso te ajudar nesse processo. Se você quer um olhar diferenciado, se você deseja entrar em um bate-papo comigo, aqui embaixo tem o meu link no WhatsApp. Eu vou te ajudar a esclarecer essas dúvidas e olhar para a sua empresa com um olhar diferencial, onde você vai poder maximizar teus ganhos, ter mais resultados e em menos tempo. Entenda que o contador é um grande aliado para você e eu posso ser esse aliado, eu posso te ajudar. Se quer entrar em contato comigo, clica aqui embaixo. Aguardo você. E nós temos mais vídeos por aqui. Muito obrigado por ter ficado comigo. Aquele abraço. Até a próxima.